Você já imaginou como seria deixar tudo para trás por uma única palavra? Esta é a história de um homem que mudou o destino da humanidade com um simples sim. Santo André, o primeiro chamado, o pescador que abandonou suas redes para se tornar pescador de almas. Uma história da fé católica que vai tocar seu coração e transformar sua compreensão sobre o verdadeiro chamado de Cristo. Você sabe por que André foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias? Porque ele correu para buscar seu irmão Pedro antes mesmo de pensar em si próprio. Hoje você vai descobrir os segredos por trás do apóstolo que escolheu morrer numa cruz diferente, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. Uma jornada de humildade, coragem e amor incondicional que vai fazer você repensar o significado da verdadeira devoção. Prepare-se para uma revelação que vai marcar sua alma para sempre. Esta é a história real de Santo André, contada como você nunca ouviu antes. Era mais um dia comum às margens do mar da Galileia. O sol nascia lentamente, pintando as águas de dourado, enquanto André ajustava suas redes com as mãos calejadas de anos de trabalho. Filho de Jonas, irmão de Simão, que mais tarde seria chamado Pedro, André conhecia cada pedra daquelas águas, cada movimento dos peixes, cada segredo do lago. Mas naquele dia, algo estava diferente. André havia passado a noite anterior ouvindo João Batista pregar no Jordão. As palavras do profeta ecoavam em sua mente. Eis o Cordeiro de Deus. Havia algo naquela voz, naquela certeza absoluta, que fazia seu coração acelerar. Quem seria esse Cordeiro? Pensava André, enquanto suas mãos trabalhavam automaticamente com as redes. De repente, uma figura se aproximou pela margem. Era Jesus de Nazaré, o mesmo homem que João havia apontado no dia anterior. André sentiu algo inexplicável, como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Vem e vê. Foram as primeiras palavras que Jesus dirigiu a André e a outro discípulo de João Batista. Imagine a intensidade daquele momento. André, um homem simples, um pescador que conhecia apenas o trabalho duro e a vida humilde, sendo convidado pessoalmente pelo Filho de Deus. Não havia pompa, não havia cerimônia, apenas um convite direto, íntimo, transformador. André largou tudo. Literalmente tudo. As redes que representavam seu sustento, sua segurança, sua identidade, tudo ficou para trás. Porque quando Jesus chama, quando Deus fala ao coração, não há hesitação possível para quem tem fé verdadeira. O que aconteceu nas próximas horas mudou não apenas a vida de André, mas o destino da igreja para sempre. André passou o dia inteiro com Jesus. Conversaram, caminharam, e algo extraordinário aconteceu no coração daquele pescador simples. Ele reconheceu, antes de qualquer outro ser humano, que estava diante do Messias prometido. Você consegue imaginar a emoção que tomou conta de André? Ele havia encontrado aquele por quem todo o povo de Israel esperava há séculos. O Salvador, o Filho de Deus vivo. E essa revelação não veio através de sinais grandiosos ou milagres espetaculares, veio através do encontro pessoal, íntimo, do coração com o coração de Cristo. Mas aqui está o que torna André verdadeiramente especial. Sua primeira reação não foi guardar essa descoberta para si mesmo. Não foi se orgulhar de ter sido o primeiro. Não foi buscar privilégios ou posições. André correu. Correu para encontrar seu irmão Simão. Com o coração transbordando de alegria e certeza, ele proclamou as palavras que ecoariam pela eternidade. Encontramos o Messias. Este é o primeiro ato de evangelização registrado nos evangelhos. André se torna, assim, o primeiro evangelizador da história da igreja. Antes mesmo de ser oficialmente chamado como apóstolo, ele já estava cumprindo a missão, levar outros a Cristo. Que lição profunda para nós hoje! Quantas vezes, após um encontro especial com Jesus na oração, na Eucaristia, na leitura da palavra, guardamos essa experiência só para nós? André nos ensina que a verdadeira fé é sempre missionária, sempre generosa, sempre disposta a compartilhar o tesouro encontrado. E quando Simão Pedro encontrou Jesus, trazido por seu irmão André, Jesus imediatamente lhe deu um novo nome. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. André poderia ter sentido ciúmes. Poderia ter se ressentido por ver seu irmão receber atenção especial. Mas não. Sua humildade era tão profunda quanto sua fé.
Nos 3 anos que se seguiram, André viveu algo que poucos seres humanos experimentaram: caminhou diariamente ao lado do Filho de Deus. Viu milagres que desafiavam toda a lógica humana. Ouviu ensinamentos que transformavam corações de pedra em corações de carne. Presenciou o amor de Deus se manifestando em cada gesto de Jesus. Mas há algo sobre André que os evangelhos revelam de forma sutil, mas profundamente tocante: sua constante humildade. Enquanto outros apóstolos discutiam sobre quem seria o maior no reino dos céus, André permanecia em silêncio. Quando Tiago e João pediram para sentar à direita e à esquerda de Jesus na glória, André não fez pedidos semelhantes. Ele havia compreendido algo fundamental: servir a Cristo não é sobre posições, é sobre amor. Você já notou como André aparece nos evangelhos? Sempre trazendo alguém para Jesus. Primeiro foi Pedro. Depois, no milagre da multiplicação dos pães, foi André quem trouxe o menino com 5 pães e 2 peixes. Quando os gregos quiseram ver Jesus, procuraram primeiro Filipe, mas foi André quem os levou até o Mestre. André havia se tornado o que todo católico deveria ser: uma ponte entre as pessoas e Cristo. Imagine a dor que atravessou o coração de André quando viu seu mestre sendo preso, julgado, flagelado. Imagine o desespero quando presenciou a crucificação. Aquele homem que ele havia reconhecido como Messias, que havia mudado sua vida completamente, estava morrendo de forma humilhante numa cruz. Mas então veio a ressurreição. E com ela, a certeza absoluta de que tudo o que André havia acreditado era verdade. Jesus estava vivo. A morte havia sido vencida. O reino de Deus não era apenas uma promessa, era uma realidade presente e eterna. Se você está assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Histórias como esta, que fortalecem nossa fé católica e nos aproximam dos santos, são compartilhadas aqui regularmente. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, André recebeu a mesma força que transformou pescadores em evangelizadores do mundo inteiro. Mas sua missão seria diferente da de Pedro. Enquanto Pedro se tornaria o primeiro Papa, André levaria o Evangelho para terras distantes, para povos que nunca haviam ouvido falar de Cristo. Após Pentecostes, André partiu numa jornada que poucos homens teriam coragem de enfrentar. Enquanto outros apóstolos permaneceram inicialmente em Jerusalém, André sentiu o chamado para levar Cristo aos confins da terra conhecida. Suas pegadas marcaram a Ásia Menor, a Grécia, e chegaram até as terras geladas da Sítia, região que hoje conhecemos como Ucrânia e sul da Rússia. Imagine um pescador da Galileia enfrentando o frio intenso do norte, dormindo ao relento, caminhando milhares de quilômetros, tudo por amor a Cristo. Em cada cidade que chegava, André não procurava palácios ou pessoas importantes. Ia direto aos portos, aos mercados, aos lugares onde estavam os simples, os pobres, os esquecidos. Porque ele sabia, por experiência própria, que Deus escolhe os humildes para confundir os sábios. Vocês conhecem Jesus Cristo? Era sempre sua primeira pergunta. E então começava a contar. Com a mesma emoção do primeiro dia, André narrava como havia encontrado o Messias, como sua vida havia sido transformada, como a morte havia sido vencida na cruz. Suas palavras tinham poder porque vinham de um coração que havia experimentado pessoalmente o amor de Deus. Milhares se converteram através de sua pregação. Comunidades cristãs floresceram em lugares onde antes só havia paganismo e desespero. André plantava igrejas como um jardineiro planta flores, com cuidado, com amor, com a certeza de que Deus faria crescer. Mas havia um preço a pagar. Em Patras, na Grécia, André realizou milagres extraordinários. Curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou pessoas de espíritos malignos. A cidade inteira estava se convertendo ao cristianismo. O próprio governador romano, Egeu, viu sua esposa Maximila se tornar cristã através da pregação de André. E foi aí que começou o fim. Egeu, furioso com a influência de André e temendo perder o controle sobre a população, ordenou que o apóstolo parasse de pregar. A resposta de André foi simples e direta: não posso deixar de anunciar Cristo. Ele é minha vida, minha esperança, minha salvação. Você teria essa coragem? Diante da ameaça de morte, diante da possibilidade de tortura, você manteria sua fé?
André sabia o que estava por vir. Sabia que suas palavras selavam seu destino. Mas também sabia que algumas coisas são mais importantes que a própria vida. 30 de novembro do ano 60. O dia que André havia esperado a vida inteira, mesmo sem saber. Quando os soldados vieram buscá-lo, André não fugiu. Não resistiu. Caminhou com a mesma serenidade de quem vai ao encontro do amado. As ruas de Patras se encheram de cristãos chorando, implorando para que ele escapasse. Mas André sorria. Por que choram? Perguntava ele. Este é o dia mais feliz da minha vida. Vou encontrar meu mestre. Quando chegaram ao local da execução e André viu a cruz preparada para ele, algo extraordinário aconteceu. Ele pediu uma única coisa, que fosse crucificado numa cruz diferente da de Jesus. Não sou digno de morrer da mesma forma que meu Senhor. A cruz de André foi colocada em X, a cruz que hoje leva seu nome. A cruz de Santo André. Por 2 dias inteiros, André permaneceu pregado naquela cruz, pregando ininterruptamente para todos que se aproximavam. Sua voz ecoava pela cidade. Aceitem Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Consegue imaginar? 2 dias de agonia física, mas com o coração transbordando de alegria espiritual. No segundo dia, uma luz sobrenatural envolveu a cruz. Testemunhas relataram que André parecia não estar sofrendo, mas radiante de paz. Suas últimas palavras foram uma oração de gratidão. Senhor Jesus Cristo, recebe meu espírito em paz, pois chegou a hora de ir para ti. E então, algo que marcou para sempre todos os presentes, André sorriu. Um sorriso de quem finalmente chegou em casa. Santo André nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser o primeiro, mas em ser ponte. Não está em receber glória, mas em dar glória a Deus. Não está em evitar a cruz, mas em abraçá-la com amor. Agora, quando você enfrentar dificuldades, lembre-se de André. Quando se sentir pequeno diante dos desafios, lembre-se do pescador que se tornou pescador de almas. Quando duvidar se vale a pena viver a fé católica intensamente, lembre-se do homem que morreu sorrindo por amor a Cristo. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Como Santo André pode inspirar sua vida hoje? Que cruz você precisa abraçar com mais amor? A história de Santo André não terminou naquela cruz. Ela continua em cada um de nós que escolhe seguir Cristo, em cada um que leva outros ao encontro do Salvador, em cada um que prefere morrer a negar a fé. Santo André, rogai por nós.